Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 8 de março. Estamos voltando com o nosso Today. Semana passada não tivemos condições de fazer o Today, mudou totalmente o sistema da escola das meninas e elas o ano passado não estavam nesse sistema online, nós estávamos fazendo homeschooling com elas, então elas não sabiam como funcionava a plataforma, como se conectar e como fazer a troca de uma aula para outra, então foi necessário semana passada, né, nós ficarmos juntos com as duas meninas para que elas pudessem aprender, né, como funciona o esquema. Por um acaso, digamos assim, a escola que estaria fechada nas próximas 2 semanas, que seria a semana passada e essa, reabriu. E uma delas tem aula presencial hoje, a outra tem aula online, só confusão. Sei lá onde vai parar esse negócio da pandemia. Bom, deixa eu cumprimentar as pessoas que estão aqui conosco. A Vilma Vieira está por aqui, a Irla Maria Lopes também, Iva Amiga, a Roseni também conosco, a Alcirene, a Aldeir, o Lucas Araújo, a Vilma Bittencourt, Viviane 1008, Vivi Fernandinha, a Maricele também, já mandou uma pergunta aqui para nós. Ao suplementarmos o zinco, precisamos também complementar o cobre? Nem sempre, Maricele, nem sempre. O zinco, ele é um mineral super importante para nós, mas não tem uma associação direta com o cobre, não é necessário. O cobre, muitas vezes, a gente faz o uso dele quando a gente tem uma anemia, e essa anemia tem uma relação com falta de cobre, né? Então, pode ser que seja necessária a suplementação do cobre, mas isso ocorre para quem tem anemia. Quando você faz, por exemplo, um exame de ferro sérico, ferritina, transferrina, né, e ácido fólico, não descobre absolutamente nada da anemia, vitamina B12 normal, aí pode ser que você tenha que fazer um exame chamado ceruloplasmina. Quando sim, fazemos o exame de ceruloplasmina e encontramos uma alteração, aí é necessário fazer então a suplementação do cobre, mas você pode suplementar somente o zinco sem problema nenhum. O Josué Nascimento também está conosco, a Catiana Braga também, a Marineide Reis também conosco, a Ariane Borges, legal, sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Deixa eu ver quem mais aqui, ó. Eliesi conosco também, a Mari Barros, a Ivone Gomes, muito bom. Rocomodo está por aqui também. Cris Sayeg, acho que é assim que pronuncia, né? Dilma Cunha também. Marta Correia. Correia H230. Muito bom. A Rosilene Claudino, nutricionista, também conosco. Legal. Rose, Saúde, Vida Plena conosco. Sônia Perrone, muito bom. A Gilca. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Muito legal, nós estamos aqui de volta para retomar as nossas atividades aqui do Today. Bom, vocês viram que nessa semana aí que passou e nós estivemos ausente, esse negócio de pandemia parece que resolveu piorar muito, né? Infelizmente, nós estamos já com 9 dias superando, um dia após o outro, o número de mortes, né? Ou seja, a média móvel de mortes, que leva em consideração os últimos 7 dias. Nos últimos 9 dias ela vem se superando, ou seja, tem aumentado. O número de casos está batendo aí na casa de 75 mil casos diários, né? Que é um número absurdo, né? Muito, muito alto mesmo. Lembrando que quanto maior o número de contaminados, maior será o número de mortos. Eles acreditam que até o final de março a gente pode chegar com um número de 3 mil mortos diários no Brasil, coisa extremamente assustadora. Já tivemos uma segunda onda brutal lá em Manaus, né? Agora tem tido uma redução de casos em Manaus, porém nas outras regiões a cepa, né, que estava em Manaus, surgiu em Manaus, começou a circular pelo Brasil e tem causado um estrago terrível, aonde nós temos percebido que algumas regiões estão até em bandeira preta, no caso do Rio Grande do Sul, aonde nós temos uma escassez de leitos, está faltando leito para as pessoas. A última
matéria que eu li sobre o Rio Grande do Sul, eles estavam com 102,8% das suas UTIs, né, destinadas à Covid, todas abarrotadas, ou seja, mais de 100%, até algumas que não faziam parte da lista foram destinadas para a Covid, e já tinha mais de 150 pessoas na fila aguardando um tratamento de UTI. Então é assustador. Ontem, conversando com os alunos do Transformação Vital em uma das turmas, eles estavam dizendo, uma pessoa que é de Criciúma, em Santa Catarina, estava falando a respeito do número de pessoas que morreram na fila, aguardando, né, uma vaga de UTI. Então, é um caos que nós estamos vivendo. A segunda onda, geralmente, ela é sempre pior do que a primeira onda, né, nas pandemias. Nós percebemos isso baseado num histórico, né, muito bem feito, né, da gripe espanhola. Não havia tantos registros, mas os estudos, né, foram muito grandes a respeito dessa pandemia, onde nós tivemos ali um nível de mortalidade que pode ter chegado a 100 milhões de pessoas. No mundo nós estamos passando de 1 milhão de mortos agora, ou seja, é uma pandemia com um grau de mortalidade muito menor do que foi a gripe espanhola. Mas devemos considerar também, né, que a população na época era bem menor do que hoje, ou seja, esse nível de mortalidade era brutalmente maior do que essa. Mas isso não nos dá o direito de continuar vivendo displicentes como as pessoas têm vivido. Nós temos percebido o desrespeito da população com relação a regras extremamente importantes que devem ser observadas, principalmente nesse momento, a regra de circulação e de aglomeração. Mas a gente percebe desrespeitos em todas as classes sociais, em todos os grupos, desde, né, baile funk, que acontece, né, em determinadas regiões de São Paulo e Rio, promovendo aglomeração quando não deve, como cultos religiosos também abarrotados nesse período agora, onde foi sugerido que não haja aglomeração devido à rápida transmissão dessa nova cepa. Então, independe da cultura, independe da cor, independe da condição social, o desrespeito da população ele é brutal com relação às regras que precisam ser respeitadas. E isso é muito triste nós observarmos como que realmente a população ela é displicente com relação a esse momento que nós estamos vivendo. Se as pessoas não criarem juízo, pode ser que não chegue o fim do mundo, mas o fim do Brasil provavelmente vai chegar. Se a gente não criar juízo, não tiver respeito a regras que são simples, mas são fundamentais nesse momento. Nós temos várias regras que precisam ser respeitadas, temos um governo que está totalmente perdido com relação a essa pandemia e a gestão da questão da vacina. Nós temos somente 8,2 milhões de brasileiros que foram imunizados pelo menos com uma dose da vacina, ou seja, é algo que está totalmente descontrolado e as pessoas não sabem absolutamente nada a respeito do que deve fazer. O governo está perdido nesse momento. Estava lendo uma matéria sobre o governo do Paraguai, onde a população está fazendo protesto e está pedindo que ele, né, peça para sair. Literalmente isso, né? Para pedir para sair, por quê? Por causa de uma má gestão durante esse momento da pandemia. Se fosse assim, o nosso também já deveria ter pedido há muito tempo, porque a gestão que está sendo feita nesse momento está sendo terrível, né, com relação a aspectos, né, de saúde. Não vou considerar a respeito da economia, não vou considerar a respeito de outras áreas, mas a respeito da questão de saúde, gestão, né, desse momento de vacinação, tem sido horrível. Fora que é um governo negacionista com relação a esse momento que a gente está vivendo. É preciso sim ter consciência, é preciso nesse momento unir forças e não ficar fazendo disputas políticas com o governo de determinados estados, já pleiteando uma vaga para o ano de 2022. Isso é patético e isso tem levado, né, uma grande parte da população à morte que não deveria ter morrido. Eu estava vendo dados, por exemplo, dos Estados Unidos, onde eles conseguiram chegar a 16% da população imunizada, e com 16% da população imunizada, eles tiveram uma queda do número de casos em 75%. Ou seja, com 16% da população imunizada, 75% de redução do número de casos. Israel, que é o país mais adiantado com relação à imunização, chegou a 53% da sua população imunizada, e já cogita voltar aos aspectos de normalidade, ou seja, vida
normal, vida que segue em Israel. Enquanto aqui no Brasil, nós não temos a menor noção, né, de quando nós poderemos dizer essa frase, vida que segue, vida normal. Complicado, não? Bom, espero que todos vocês tenham passado uma ótima semana, desde o nosso último encontro. Nando Orquídea está conosco aqui também, a Silvia Regina por aqui, Dilma Cunha, a Vivi Fernandinha faz uma pergunta, doutora B12 pode ser tomada em qualquer horário? Sim, pode ser tomada em qualquer horário, porém tem uma consideração somente a fazer. Algumas pessoas fazendo uso de vitamina B12 à noite podem ter uma maior dificuldade para dormir. Então, como sugestão, ou de jejum ou almoço, para que não haja esse tipo de problema. Minha amiga Nair Vidal está por aqui, nutricionista, José Geraldo também por aqui, Marcelo Gelson conosco, a Virgília, muito bom. O Lucas está dizendo assim, ó, zinco com o aminoácido L-carnosina, né? Combate a bactéria H. pylori? Bom, eu desconheço, né, pesquisas que mostram a sua efetividade com relação a H. pylori, Lucas. Mas se você tiver alguma coisa que quiser mandar para mim para eu estudar um pouco mais sobre o assunto, vai ser um prazer estudar. A Tânia Paz conosco também, Roberta Atriz por aqui, Costa Gilda também conosco, Tatiane 9, Rosineide Burgos, Luci Galva, Fabiana Genisel Rodrigues, né? Genisele Rodrigues, é isso aí. Nossa, foi difícil de ler. A Ledinha também está conosco, Le Cortini, Luci Jatke, muito bom, muito bom. Bom, se alguém quiser conversar conosco hoje, é o momento de você escrever aí. Caso contrário, eu vou respondendo perguntas, né? A Licineira está perguntando sobre a questão da semana detox que nós vamos fazer. É uma semana, na verdade são 3 dias, a gente chama de semana porque vai ser 3 dias dentro da mesma semana. 3 encontros que nós vamos estar falando sobre a questão do processo da detoxificação, algo que eu considero fundamental e super importante que todo mundo faça detox. Por quê? O nosso organismo realmente está super intoxicado. Hoje nós vivemos numa sociedade poluente, né, que produz muito resíduos, muitos poluentes, e esses poluentes, a grande maioria deles são tóxicos ao nosso organismo. Então nós temos a entrada de tóxicos no nosso organismo via nasal, via oral. São as 2 principais vias de intoxicação. Nasal, onde a gente recebe aí todos esses poluentes que ficam suspensos no ar. Nós temos determinadas épocas do ano que aumenta o número de partículas suspensas, a gente chama isso de ppm, né? Partículas por milhão. Então, aumenta muito o número de ppms, essas partículas que ficam em suspensão, e elas entram pelo nosso nariz e geram processos de intoxicação ao nosso organismo. Por exemplo, quando você vai para o centro de São Paulo, né, e você passa o dia por ali e chega no final do dia em casa e passa um cotonete assim por dentro do nariz, esse cotonete fica preto. O número de partículas por milhão, né, de poluição, né, na cidade de São Paulo é elevadíssima. Nós temos, segundo pesquisas, em São Paulo mais mortalidade, né, correlacionado a problemas de poluição do que acidente de trânsito. E olha que acidente de trânsito mata um monte em São Paulo todo dia, né? Pelo menos 3, 4, só motoqueiros, né, morrem em São Paulo diariamente. Então nós temos que entender que o processo de detox ele é muito importante. Para você poder participar, é interessante que você faça a sua inscrição, né? O link vai estar aí na descrição desse vídeo, mas também vamos colocar o link lá na nossa plataforma ali do Instagram, onde nós temos a biografia, o link para você fazer a sua inscrição e participar conosco dessa semana. Você vai fazer a inscrição e vai receber um convite para entrar nos grupos VIPs nossos. Caso você já faça parte de um grupo VIP, não é necessário você entrar novamente. Você vai ser redirecionado para um outro grupo que vai ter as mesmas informações daquele grupo que você já está. Vai ser numa segunda, uma terça e uma quarta-feira e vamos trabalhar assuntos muito interessantes. Vamos conhecer quais são os principais poluentes, os efeitos que eles geram no nosso organismo.
Vamos falar também a respeito de alimentos, onde eles têm muito mais do que capacidades de nutrição, eles têm capacidade de evitar, tratar e até mesmo curar doenças, ou seja, alimentos ricos em compostos bioativos, bio de vida, ativo de atividade, compostos que têm atividade para a vida. Então serão 3 dias de aula bem interessantes, onde a NET ainda vai ensinar algumas receitas práticas para vocês, tá bom? Então vale a pena fazer a inscrição, dá para fazer a inscrição até um dia antes do início da nossa Semana Detox. Então a Semana Detox está programada para o dia 15, 16 e 17 e até o dia 14 é possível você clicar no link, fazer a sua inscrição. A Ivone Gomes pergunta o seguinte, bom dia, por favor, fale sobre a relação entre o hormônio feminino, cálcio e vitamina D. Vamos lá então. As mulheres, quando elas atingem uma determinada idade, elas têm a sua primeira menstruação, chamada de menarca, onde nós temos um aumento então da produção de hormônios sexuais femininos, entre eles o estradiol, a estrona, temos também o FSH, o LH. São basicamente esses os hormônios sexuais femininos. Durante a vida toda, então, esses hormônios regulam o ciclo da menstruação. Então, você tem um ciclo que geralmente deveria ter por volta ali de 28 dias, em algumas ocasiões ele é um pouco maior ou um pouco menor. Algumas mulheres são desreguladas, mas esses hormônios são os responsáveis por coordenar esse ciclo da menstruação. Até um certo momento da vida, durante a vida fértil da mulher, ela vai produzir esses hormônios numa concentração normal. Porém, ao chegar o avanço da idade, começa a ter uma redução da produção dos hormônios sexuais, dentre eles os hormônios estrogênios, que é a estrona e o estradiol. A redução desses 2 hormônios, juntamente com a redução da testosterona, aumenta muito o risco para que a mulher tenha uma redução de massa magra e, obviamente, como consequência disso, uma redução de massa óssea. Muitas vezes a gente não pensa que, imagine que meu braço aqui fosse o osso e a minha mão fosse o músculo. O músculo, ele está envolvendo o osso e ele gera uma certa pressão sobre esse osso. Essa pressão que a musculatura gera sobre o osso é o que impede a redução da massa magra. Por isso é extremamente importante que as mulheres, ao atingirem o período do climatério, onde elas vão entrar na menopausa, façam musculação. Se não o fazem, comecem a fazer urgente. Por quê? Manter um músculo é a principal estratégia para manter a massa óssea. Porém, nós temos também que relacionar esse período do climatério, onde há redução dos hormônios sexuais, não só feminino, como a testosterona, que é importante para a manutenção da massa magra, muitas vezes também com carências, com deficiências de vitamina D. Infelizmente, vivemos num país tropical, onde a população não toma sol. Então, infelizmente, temos o sol em abundância, mas não utilizamos o sol da maneira correta. O sol da manhã, esse que está brilhando agora, está deixando meu rosto meio amarelado, esse sol é o que estimula a produção da serotonina. Então, se você quer produzir mais hormônio da felicidade, aproveite esse sol da manhã, 5, 10, 15 minutos de exposição ao sol, preferencialmente fazendo uma caminhada que seja leve, estimula a produção do hormônio da felicidade. Mas é o sol do meio-dia que vai estimular a produção da vitamina D. As pessoas geralmente não tomam esse sol, têm muito medo do câncer de pele, usam protetores, a pele sempre coberta. Isso faz com que a gente não tenha absorção dos raios UVBs, que geram um estímulo para iniciar o processo da produção da vitamina D na pele. Depois, essa pré-D3 que foi construída ali na pele, ela vai para o fígado, do fígado vai para o rim, vai formar o 25-hidroxivitamina D e o 1,25-hidroxivitamina D, que aí é a vitamina D3 ativa no nosso corpo. Como hoje nós temos um grau de carência muito elevado de vitamina D, é fundamental que a gente faça a suplementação de vitamina D. Se você tiver com os hormônios sexuais femininos ainda normal, mas estiver com uma deficiência de vitamina D, não vai também conseguir fazer a manutenção da massa óssea, porque a vitamina D ela é responsável tanto por aumentar a absorção do cálcio a nível intestinal, como colocar esse cálcio dentro dos ossos. E aí, no caso, vocês podem, então, entender que existe uma correlação entre todos esses aspectos. Preciso ter a fonte de cálcio sendo oferecida,
preciso estar com o nível de vitamina D normal e manter o nível dos hormônios sexuais normais também. Caso entre no climatério e não tenha histórico familiar de câncer de mama, é possível fazer a reposição hormonal. Se tiver o histórico de câncer de mama em familiares que a gente chama de primeiro grau, que seria irmãs, mãe e tias, né? Tanto por parte da mãe quanto por parte do pai. Bom, a Viviane pergunta assim, ó: de acordo com as suas orientações, minha vitamina D passou de 16 para 47. Muito obrigado. Nossa, que legal, muito bom. De 16 para 47, excelente resultado, Viviane. Muito bom. Acima de 40 é o que a gente considera o satisfatório para a vitamina D. Atingir um nível maior do que 40, porque a gente tem uma margem de segurança. Logo começa o período do inverno. E no período do inverno existe uma tendência normal, né, de que haja uma queda da vitamina D. Por isso eu sempre sugiro para as pessoas que nunca fizeram o exame de vitamina D, que façam o exame de vitamina D entre o período, né, de abril, maio. Por que nesse período? Porque nós começamos a ter uma redução muito nítida, do horário do pôr do sol. Ele vai ficando cada vez mais cedo, até que a gente atinja aquele período que a gente chama de solstício de inverno. Nesse período de redução dos dias, né, da luminosidade e o aumento, né, da noite, faz com que a gente também tenha essa queda da vitamina D, mas também possa gerar problemas correlacionados a um período que a gente chama de depressão sazonal. O que é isso? Uma depressão que aparece em determinados momentos do ano. E é importante nós observarmos esse detalhe, então. Muitas pessoas acabam entrando em depressão sazonal. O que a gente precisa entender? Essa é uma época muito boa para poder fazer a avaliação da vitamina D. Com a chegada do inverno, existe a tendência de que ela caia. Se a minha está baixa agora, eu tenho condições de fazer uma suplementação e passar bem pelo período de inverno. No caso, né, da Viviane, dela chegou a 47, ou seja, ela vai passar muito bem por esse período de inverno e não vai atingir provavelmente um nível de deficiência ao final do inverno. Quando chegar ali entre o mês de setembro e outubro, é extremamente importante repetir o exame de vitamina D, para você saber como que você saiu desse período de inverno. Se você saiu muito mal, você não vai esperar a chegada do verãozão para começar a pensar em subir sua vitamina D, ou seja, já promove uma nova suplementação. Então, abril, maio, setembro, outubro, são duas datas interessantes para que a gente faça a avaliação da nossa vitamina D. E eu fico muito feliz de ver esse resultado aqui da Viviane, saindo de 16, que era um nível de deficiência, e atingindo o nível de 47. Infelizmente, muitos profissionais ainda fazem uma recomendação de doses pequenas da vitamina D. E essa dose pequena não vai fazer com que você atinja um grau de suficiência. Então é super importante nós termos na nossa mente a seguinte consciência: minha vitamina D está baixa, tenho que usar doses elevadas por um determinado período, vou repetir o exame e tomar uma nova decisão. No caso da Viviane atingindo 47, minha sugestão agora, Viviane, é que você faça o seguinte: que você mantenha 2.000 unidades de vitamina D de uso constante até você repetir o exame, para que essas 2.000 sejam suficientes para manutenção, para que você consiga manter seu nível de vitamina D atingido. A Andréa Moraes diz que lá no Rio Grande do Sul, devido, né, ao problema que está de contaminação, todo mundo lá está tendo que fazer os cultos, né, pelo Zoom, que é, eu acredito, a escolha mais sábia nesse momento, né? É possível você manter a sua espiritualidade sem você estar presente na igreja, mas algumas igrejas promovem algumas aglomerações. Eu vi duas delas, por exemplo. Uma parece que foi no Recife, que fizeram lá uma reunião numa quadra de esporte super lotada, e um outro culto realizado em Curitiba também, com 2.000 pessoas. O povo está sem juízo total. Vai entender. Parece que não tem medo, né? Não sei. Mas, fazer o quê? A Dulcineia diz assim, ó: bom dia, doutor. Eu tomei 2 injeções de citoneurin. E sim, o aumento dos batimentos cardíacos e barulho no ouvido continuou, né? Continua tomando, Dulcineia. Tem que corrigir e jogar lá para cima, né?
O Lucas está dizendo que o transporte de ônibus em todas as esferas estão com pessoas em aglomeração. Eu vi em São Paulo, Lucas, fiquei assustado. Um número de pessoas, né, aglomeradas para poder utilizar o transporte público. É um momento crítico, por isso que às vezes o lockdown acaba sendo meio que uma solução por um momento, né, porque obriga a fechar, aí as pessoas não vão ter que se aglomerar para poder fazer o uso do transporte público. Mas é uma situação de caos, viu? Nosso país está dando um exemplo do que não fazer nesse período agora da pandemia. Clênia Vasconcelos diz assim, ó, como repor ferro muito baixo? Bom, nós temos algumas formas para repor o ferro. Nós temos uma forma que é oral, é a mais comum, a mais utilizada, aonde a gente usa pelo menos uma dose de 60 miligramas de sulfato ferroso. Eu sempre gosto de usar um valor mais elevado porque eu vejo que resolve o problema mais rápido. A gente não pode ficar dependendo de estar com ferro baixo e ficar um tempão tendo que tomar ferro para a coisa funcionar. Então, doses elevadas de ferro seriam interessantes para esse momento. Quanto? Né? Por volta aí de 120 miligramas de sulfato ferroso para garantir pelo menos 60 miligramas de ferro. Então, seria uma dose interessante. Fazer o uso diário durante o período de um mês. Lembrando que quando a gente vai tomar suplemento de ferro, o ferro não deve ser associado ao período da alimentação. Tem sim absorção, mesmo que eu faça junto? Tem. Porém, eu encontro o cálcio, acaba quelando, interfere na absorção do cálcio, interfere na absorção do ferro, não tem um aproveitamento dos melhores. Então, o melhor é nós fazermos o uso do ferro sempre com 2 horas de distanciamento do horário da refeição. Estou meio de jejum 7 da manhã, a partir das 9 eu posso tomar o ferro. Vou almoçar meio-dia, entre 9 e 10, então é o horário mais indicado para a gente poder fazer o uso do sulfato ferroso. Tem uma segunda forma de fazer a correção do sulfato ferroso, dependendo de quanto que está o nível de ferro, é nós fazermos uma infusão. A infusão de ferro é uma injeção direto na veia ou correr o ferro através, né, de um soro, que eu acho muito interessante dependendo do nível que está o ferro. Vale a pena porque a gente tem a garantia de que está entrando direto na nossa veia, ou seja, não vai ter perdas no processo de absorção intestinal. Então, isso é algo que precisa ser considerado. Dependendo do caso, não vale a pena fazer a correção via oral. E sim, precisamos de uma via mais efetiva. Eu tenho uma amiga que estava com a ferritina dela extremamente baixa. Eu, outro dia, conversando no Today, no ano passado, com uma pessoa, ela falando da filha, disse que a filha estava com 5 de ferro, de ferritina. Não, o resultado da ferritina era 5. Eu me assustei, fiquei apavorado. Minha amiga entrou em contato comigo depois e disse assim, se você ficar apavorado com o dela, nem vou te falar o meu. Eu falei, por quê? Falou, o meu está em 2,5. Eu falei, meu Deus, como é que você consegue levantar da cama? E o dela, no caso, precisou fazer via injeção, né, para fazer a correção. Tomou as injeções, melhorou, mas já está caindo novamente. Ela tem tireoidite de Hashimoto e provavelmente isso seja um dos fatores que acabe gerando essa alteração do ferro dela. Então, no caso dela, melhor opção, injeção. Direto na veia ou correr através do soro. Vamos ver aqui, o que mais? A Lindalva disse que precisa de vitamina B12. Como sei se precisa de vitamina B12? Bom, você tem que fazer um exame que é o seguinte, né? Vitamina B12. Você vai fazer o exame. Esse resultado do exame que vai nos dar o padrão se é necessário ou não fazer a correção da vitamina B12. No resultado do exame, nós podemos encontrar aqui 3 níveis. Eu vou fazer uma classificação em 3 níveis. O primeiro nível é você estar acima de 400 no resultado da sua B12. Se você estiver acima de 400, fique tranquila. Está dentro da normalidade e com um grau de suficiência elevado. Ou seja, você tem uma margem de segurança, porque o mínimo é 200. Vamos colocar 200. É 192, mas vamos colocar 200. Então, assim, ó, o mínimo é 200. O ideal acima de 400. Se você fez dosagem de vitamina B12 e deu acima de 400, fique tranquila. Não precisa suplementar e daqui 6 meses, 1 ano, você pode repetir o seu exame. Se você ficou entre 200 e 400 no resultado da vitamina B12,
Aí você já pode fazer uma suplementação. Mesmo que esteja no nível de normalidade, vale a pena... Oi, filha? Mariana, resolve com a tua mãe lá. E aí, no caso, se você faz um exame de vitamina B12 e você encontra entre 200 e 400, vale a pena já fazer uma suplementação com Citoneurin 5.000. 5.000 microgramas de vitamina B12 vem em cada comprimido. E aí você pode tomar 1 por semana para fazer uma manutenção e, se possível, ainda gerar um aumento, buscando atingir um nível de 400. Abaixo de 200, aí tem que fazer correção com injeção. Aí já não tem jeito. Por quê? Porque é a injeção que vai promover uma segurança de que realmente a B12 está entrando no seu organismo e vai ser aproveitada. O grau que você tem de perdas correlacionado à injeção é muito pequeno. Já quando você faz via oral, aí nós temos uma perda bem considerável. Então vale a pena fazer a correção via injeção. Apesar de que ninguém gosta de tomar injeção, pelo menos eu desconheço alguém que goste, né? Mas é a via mais segura que traz um melhor resultado. Então é isso com relação à vitamina B12. Tem outra pergunta aqui que é a da Silvia Regina. Deixa eu ver o que ela pergunta. Estou com as unhas fracas e não crescem. Tem a ver com tireoide? Pode sim. Não é uma certeza, né? Mas como os hormônios da tireoide têm muito a ver com a parte metabólica do nosso organismo, síntese de proteína, síntese de gordura, síntese de carboidrato e a utilização dos mesmos também como forma de energia, então pode ser sim que tenha uma relação com a questão da tireoide. Aí é necessário, né, fazer a correção através do uso de medicação, se tiver problema de tireoide, né? Então é algo bem importante que precisa ser observado. Outra coisa que a gente deve considerar é que os hormônios da tireoide, eles se alteram, né, em virtude muitas vezes do avanço da idade, do nível de estresse, de um problema de insônia. Então tem muitas coisas que já vão gerando alterações na tireoide. Então é importante a gente estar observando todos esses aspectos para que você possa ir fazendo as devidas correções, tá bom? Então vale muito a pena observar esse detalhe. Bom, tratamento para fibromialgia. Gostaria de sugestões. Pergunta da Andréia Cláudia Moura. Bom, aí nós temos aí várias coisas para ser observada, Andréia. Então vamos lá. O que a gente precisa observar? Primeiro, que fibromialgia é uma doença autoimune. Toda doença autoimune é uma doença que surge no momento que você começa a dar oportunidade para ela. Que oportunidades são essas? Principalmente uma instabilidade emocional. Quando nós estamos mal emocionalmente, é justamente nesse momento que a gente percebe, né, que as doenças autoimunes, elas aproveitam e se manifestam. Mas super importante nós observarmos esse detalhe. Como está o nosso padrão emocional? Estamos abrindo uma porta para o surgimento dessa doença? Essa é uma pergunta interessante que a gente tem que observar, André. Questões emocionais são os principais fatores, ou o principal fator, né, correlacionado ao surgimento de doença autoimune. E, obviamente, depois que a doença se manifestou, também tenho que observar essa questão. Por quê? Se eu tenho uma piora emocional, a doença ela progride, a doença evolui, ela entra em estágios mais complicados, né, para tratamento. Então, primeiro, observe muito bem o teu emocional. É óbvio que você não vai deixar de ter emoções, mas você precisa assumir o controle das mesmas, né? Precisa controlar o nível de ansiedade, precisa controlar o nível de estresse, né? E observar muito um risco de depressão, que isso faz ter uma piora considerável na doença autoimune, seja a fibromialgia ou qualquer uma outra doença autoimune. Segundo aspecto super importante, questão da observação de como está o peso. Isso é importante em doenças autoimunes. Por quê? Porque o peso gera problemas inflamatórios no nosso organismo. O acúmulo de gordura, o acúmulo desse tecido gorduroso, gera inflamação. Gera inflamação, vai mexer no nosso sistema imunológico. Como a doença é uma doença autoimune, nós temos uma piora também nos quadros das doenças conforme, né, tenhamos aí um excesso de peso. Então, a redução de peso, o controle do mesmo é algo super importante para doenças autoimunes.
Outra coisa que é super relevante é a questão do padrão de sono. É durante o sono que a gente consegue controlar o cortisol, que é o hormônio do estresse. Se, por exemplo, uma pessoa que tem doença autoimune está passando por um período onde ela dorme mal, ela não controla o cortisol. E esse cortisol é que gera uma piora da doença. Então é importante observar dois aspectos. O horário que você dorme, não deve ser tarde, e como que você acorda pela manhã. Se você dormiu num horário adequado, mas acordou ainda cansado, pode ser que você não esteja tendo um bom padrão de sono. Vale a pena você fazer um exame chamado polissonografia para conhecer um pouco mais a respeito do padrão de sono. Saber se você sofre de hipopneia, se você sofre de apneia. O que quer dizer cada uma dessas palavras? Hipo quer dizer baixa, pneia quer dizer ar, ou seja, baixo nível de oxigenação do organismo em determinados momentos do sono, onde você fica sem respirar momentaneamente. Um segundo aspecto é a apneia. A apneia é quando você tem o A, que quer dizer não, e o pneia, ar. Ou seja, a apneia são aqueles momentos que você não respira, que você realmente não está respirando. Então é importante conhecer melhor o padrão de sono. Com um padrão de sono adequado, se torna muito mais fácil fazer o controle das doenças autoimunes. Outro aspecto que tem que ser observado é a questão da prática da atividade física. Por mais que as pessoas sintam dores, que têm fibromialgia, é durante o exercício físico que a gente consegue fazer um controle da doença. A atividade física ela gera endorfina, que é muito importante para que a gente possa diminuir as dores correlacionadas à doença. Também, durante a atividade física, estimulamos a produção da ocitocina. A ocitocina é o hormônio do amor e traz um grau de relaxamento ao organismo e também reduz dor, né? A atividade física melhora a nossa imunidade, ajuda no controle de peso, ou seja, se controla o peso, diminui os processos inflamatórios do organismo e ainda cansa o nosso organismo, que vai gerar uma melhor noite de sono. Super importante. Dentro do padrão de alimentação, eu destacaria alguns aspectos importantes para a doença autoimune, principalmente zerarem o consumo de 2 venenos, acho que é melhor, porque eu ia falar 2 alimentos, mas eu prefiro venenos. 2 venenos, né? 2 venenos. Um deles, açúcar. Açúcar é horrível, porque o açúcar acidifica demais o nosso organismo. E é no meio ácido que essas doenças se manifestam. Então, zerar consumo de açúcar. Depois, zerar também o consumo de estimulantes. E quando falamos de estimulantes, nós temos uma família chamada família da metilxantina, aonde nós contemplamos nessa família da metilxantina a cafeína, que está presente no café, obviamente, que está presente também lá no chocolate, lá também tem cafeína. E também está presente nas bebidas energéticas, a cafeína, assim como no refrigerante à base de cola. E também zerar aí o consumo de uma prima da cafeína chamada teína, que está presente no chamate. Então, tanto no chamate quanto no chimarrão ou no tereré, ou tererê, né? Nós temos ali, então, a teína, que é uma prima da cafeína, faz tanto mal quanto. E no guaraná também tem teína. Também tem uma outra, né, que é prima aí nessa história, né, toda, que é encontrada no chocolate, né? Então o chocolate tem 2, né? Além da cafeína tem mais uma outra aí, prima desses estimulantes que são ruins. Além do chá verde, chá preto, chá branco, vermelho, amarelo, todos eles provenientes de uma planta chamada Camellia sinensis. Temos que zerar o consumo dos estimulantes se quer ter uma melhora com relação à fibromialgia. Tá? O que mais? Né? Esses 2 zerarem, então. Zerar açúcar, zerar estimulantes. Se possível, fazer uma substituição de alimentos refinados por alimentos integrais. Ao invés de comer o arroz branco, comer arroz integral. Por quê? Porque os outros também não têm fibra, têm absorção rápida e geram processos de acidez. Também são muito ruins. Devemos considerar um outro aspecto, né, que é o macarrão. Né? As massas brancas devem ser trocadas por massas integrais, né, para que você reduza o processo da acidez do organismo. E ainda temos que observar, dentro do padrão de alimentação, algo muito importante. Olha, veja só, zerar açúcar, zerar estimulantes.
substituir refinados por integrais, né? Vale muito a pena. E ainda precisamos considerar um outro aspecto dentro da alimentação que eu considero muito importante, que é nós respeitarmos, né, o tempo da nossa fisiologia da digestão. O que quer dizer isso, Ricardo? Quando você faz uma refeição, Andréia, você leva por volta de 4 horas para promover o esvaziamento gástrico. Isso quer dizer para nós que nós precisamos respeitar o tempo fisiológico do organismo. Se eu levo em média 4 horas para esvaziar o estômago, eu não deveria comer antes desse horário. Então é importante nós respeitarmos um tempo mínimo de umas 5 horas entre uma refeição e outra, porque dá tempo de eu terminar a digestão e quem sabe ainda permitir ao estômago tirar uma sonequinha, né? Ter um descanso até começar uma nova digestão. A gente sabe que refeições muito próximas uma da outra, como tem sido recomendado a cada 2, 3 horas, isso é muito ruim para o organismo. Um dos aspectos que a gente acaba percebendo é que nós alteramos muito a questão da produção da insulina do organismo. E isso é ruim. Por quê? Porque quanto maior o nível de insulina circulante na corrente sanguínea, mais difícil é o controle do peso. E isso acaba gerando mais processos inflamatórios e piorando a doença autoimune. Então observe esses detalhes super importantes e eu tenho certeza que você vai ter uma melhora progressiva com relação à doença da fibromialgia. A Nanda perguntou se eu vi o resultado que ela enviou pelo direct da mãe dela. Não, Nanda, não vi. Vou tentar fazer isso agora. Deixa eu ver se eu acho você aqui para poder verificar aqui o resultado da sua mamãe. Vamos ver o que eu acho aqui. Se eu encontro primeiro você, né? Cadê a Nanda? Chega tanta mensagem no direct. Se vocês vissem, vocês vão começar a ter dó de mim. Cadê? Bom, até agora eu não achei nada. Se eu não achar agora, eu procuro depois, para a gente poder observar o resultado da sua mãe aqui e eu poder te dar esse feedback. Eu ainda estou procurando mais um pouquinho, estou insistente aqui, vamos ver se eu acho. Até agora nada, Nanda. Faz o seguinte, me manda depois, né, um oi novamente lá no direct para que eu possa encontrar a sua mensagem. Chega muita coisa aqui, pessoal, e eu não estou achando a sua. Me manda novamente lá um oi, Nanda, para que eu possa observar, tá bom? O Herbert disse que gostaria de participar agora. Herbert, faltando 9 minutos, é complicado. Costa Gilda também gostaria. Amanhã cheguem cedo e falem rápido, tá? O que mais que nós temos por aqui? Vamos ver. A Mari disse que também gostaria de participar. Bom, a Maricela disse que já garantiu o curso Detox. Maricela, se você já garantiu o Detox, me responda uma coisa, né? Você viu que as aulas vão estar subindo agora até o dia 14, né? Para que os alunos dos gastronomias, né? Eles tenham a possibilidade de fazer a compra dentro do plano de fidelidade. O que é esse plano de fidelidade? Deixa eu explicar para vocês. Se você é aluno de pelo menos um dos nossos cursos de gastronomia, a gente tem o Gastronomia Vital 1.0, 2.0 e o especial de Natal. Se você é aluno de qualquer um dos 3 gastronomias, você entra num plano de fidelidade. O que é isso? Sempre que a gente lança um novo curso da família Gastronomia Vital, então, por exemplo, agora é o Gastronomia Vital Detox que vai ser lançado. Se você é aluno de um dos gastronomias, você entra no plano de fidelidade onde você compra qualquer produto que vier, não que já passou, dos que vierem os lançamentos, né, pelo valor de R$50. Então, assim, vale muito a pena fazer parte do grupo de alunos. A Maricela disse que já garantiu o dela. Maricela, tem uma aula lá, você já assistiu a aula que tem lá? Queria o feedback de vocês sobre a questão da imagem, da forma como foi gravado. Nós trocamos de empresa que faz agora, né, as nossas gravações, né, e estamos conseguindo agora um resultado bem bacana com relação às gravações. Está ficando bem legal, né? Então aí gostaria que vocês, né, que já compraram, que fazem parte do grupo de alunos, que já têm acesso à plataforma do Gastronomia Vital Detox e já têm assistido essa aula, me respondam o que vocês acharam da imagem, né, de como que está a apresentação do curso ali. A Mari Barros diz assim, me sinto inchada. Bom,
Com relação ao inchaço, a gente teria aqui várias coisas para poder discutir. Quais? Por exemplo, bom, primeiro, retenção de líquido, ela não acontece do nada, né? Todo mundo que tem retenção de líquido tem algum problema. E quais são as principais causas para que haja retenção de líquido e nós tenhamos esse inchaço corporal? Um aspecto que a gente deve observar é o seguinte: nós temos um volume de água que circula na corrente sanguínea. Em algumas ocasiões, nós não conseguimos fazer a manutenção da água, ou seja, do volume osmótico, né, do sangue. O que pode gerar essa perda de água, promovendo extravasamento de líquido tanto para o espaço intersticial quanto um aumento também, né, no processo de micção, ou seja, mais vezes indo ao banheiro para urinar. Nós temos como consequência principal para a questão do inchaço problemas cardíacos, principalmente a hipertensão arterial sistêmica. Por quê? Quando o sangue ele é bombeado pelo nosso coração, dependendo da força de contração do coração, nós vamos imprimir uma pressão maior ou menor, né? Quando a pressão está normal, ótimo, nossos vasos sanguíneos eles suportam muito bem essa pressão. Quando a nossa pressão está até o limite de 14/10, né? Passou disso, né? Já é ruim. Então, veja, quando nós temos um aumento da pressão sanguínea e o sangue é ejetado com essa maior pressão, obviamente ele exerce uma pressão maior sobre o vaso sanguíneo e promove o extravasamento de líquido. A água sai do sangue, passa através, né, do nosso vaso sanguíneo e começa a se acumular numa região que a gente chama de espaço intersticial. Intersticial quer dizer entre tecidos, né? Então nós começamos a ter os edemas, os inchaços. Então um dos principais motivos para a pessoa ter inchaço é o aumento da pressão sanguínea. Um segundo motivo importante para que a pessoa também tenha retenção de líquido é quando ela entra num quadro de albuminemia. O que quer dizer isso? A albumina é um tipo de proteína que nós temos no nosso sangue. Nós temos dois tipos de proteína. Quando você faz o exame de proteína total e frações, vai estar escrito lá o valor da proteína total e depois vai ter duas frações que nós podemos observar. Quais são elas? A albumina e as globulinas. A globulina é uma proteína responsável por transporte, então são elas que fazem o transporte pelo nosso organismo, inclusive do oxigênio. Mas temos também, né, uma proteína chamada de albumina, e ela está relacionada ao controle osmótico, ou seja, o controle do volume de água que você tem no organismo, ali no sangue, desculpa. Esse volume de água pode ter extravasamento de líquido a partir do momento que você tenha perda de albumina. Tem algumas pessoas, por exemplo, que fazem cirurgias ou vão e são internadas na UTI e o organismo começa a entrar num débito de albumina, gerando esse quadro de albuminemia e, obviamente, uma retenção de líquido brutal. Isso acontece. Eu tive um tio, né, que ele está vivo, graças a Deus, mas que teve, né, um processo de internamento por conta de um câncer. Ele luta já com esse câncer há mais de 20 anos. E ele foi desenganado pela médica, disse que não tinha mais o que fazer, que era só aguardar, né, a data da sua morte. Isso já aconteceu há uns 7 anos atrás, e ele está vivo até hoje. Porém, eu como nutricionista disse assim, olha, ele é meu tio, mas eu também cuido dele, ele é meu paciente também, né, eu sou nutricionista dele e eu quero visitá-lo na UTI. Ah, mas não pode, tá, não sei o que. Eu falei, eu sou profissional de saúde, ele é meu tio e eu quero visitá-lo, né? E aí me permitiram fazer a visita. Quando eu fui fazer a visita do meu tio, eu estranhei, porque ele é magro e ele estava extremamente inchado, né? Muita retenção de líquido, a pele dele estava rachando, para vocês terem uma noção. Isso é um quadro nítido de albuminemia. E eu pedi então para poder ver o prontuário, né? E o pessoal lá do posto de enfermagem não deixou eu ver o prontuário. Eu falei, tudo bem, vocês não querem deixar eu ver o prontuário, mas eu quero que vocês me digam pelo menos o resultado de um exame, se foi feito, eu quero saber o resultado desse exame. E aí perguntei como é que estava a proteína total e as frações, né? E eles falaram que não tinham sido feitos, né, o exame. E eu falei então, né, pro filho desse meu tio, falei, olha,
e ele está com quadro de albuminemia. Entra junto com o pedido do plano de saúde para poder fazer uma correção da albumina. E realmente, depois eles fizeram o exame, ele estava em albuminemia, só foi entrar com albumina. Meu tio, que estava desenganado, está vivo até hoje, né? Ou seja, desnutrição proteica promovendo redução de albumina também se torna um quadro, né, de chance enorme para a retenção de líquido. Outro aspecto que também pode gerar retenção de líquido no organismo é quando uma pessoa tem insuficiência renal, onde a taxa de filtração glomerular lá no rim está baixa. O rim já não está conseguindo mais fazer a eliminação de água. No entanto, que pessoas com insuficiência renal, dependendo do quadro, não podem nem beber água, tem que chupar gelo para evitar o consumo de água, porque o organismo não consegue mais formar a urina e eliminar essa água do organismo. Então, insuficiência renal é outro quadro que gera retenção de líquido. Má circulação também, então pessoas que têm varizes, né? Ou no período do inverno ou verão, as pessoas às vezes começam com retenção de líquido, então tem que observar a questão da circulação sanguínea, e eu avaliaria um nível de zinco. Pessoas que estão com deficiência de zinco tendem a ter mais retenção de líquido, tá? Então é importante observar o nível de zinco também na corrente sanguínea. Se estiver baixo, é um dos motivos, né, que você pode ter retenção de líquido. Então veja, nós falamos aqui, de problemas renais, falamos de problemas proteicos, falamos de hipertensão, falamos de deficiência de zinco. E tem algo que não está correlacionado a nutrientes, mas está correlacionado ao padrão de estilo de vida. A insônia. A insônia é um motivo que também gera retenção de líquido, porque o nível de cortisol fica mais elevado. Esse nível de cortisol mais elevado gera um aumento da pressão sanguínea, mesmo que você não seja hipertenso. Esse aumento da pressão sanguínea gera retenção de líquido. Então, pessoas que sofrem ou estão passando por um período de insônia têm maior dificuldade, né, para conseguir manter o volume de água na corrente sanguínea. Temos ainda, né, uma outra causa, que é o sedentarismo. Pessoas que não fazem atividade física geralmente têm má circulação, e não por falta de zinco, mas por falta de exercício. Por quê? O exercício físico, ele trabalha uma musculatura que a gente chama de gastrocnêmio, mais conhecida como batata da perna, né? A musculatura da batata da perna é considerada hoje como sendo o nosso segundo coração. É ela que gera uma pressão sobre os vasos sanguíneos, promovendo o retorno do sangue. Quando não fazemos atividade física, esse retorno de sangue ele é comprometido, o que pode gerar um aumento de retenção de líquido. E por fim, destacar um outro aspecto correlacionado ao funcionamento do organismo, que é um hormônio chamado PTH, paratormônio, né? Ou os hormônios da família dos mineralocorticoides como um todo, né? O ACTH e PTH. São hormônios que estão correlacionados a nível de cálcio, nível de sódio na corrente sanguínea, principalmente o ACTH. Hormônio adrenocorticotrófico. Então vale a pena fazer um exame e observar também como está o nível do ACTH. Quando temos uma queda na produção desse hormônio, isso gera retenção de líquido. Bom, quando fizer a pergunta, provavelmente aqui do inchaço, a Mari Barros fez, provavelmente não achou que teria tantas causas e entraríamos em assuntos tão particulares da fisiologia, né, do nosso organismo. Mas existe sim vários motivos para o edema, retenção de líquido, e é importante observar. Então faça um exame de ACTH, observe sua pressão sanguínea, faça também exames para verificar como é que está o funcionamento dos rins, e esse exame é a taxa de filtração glomerular. Analise o nível de sódio da corrente sanguínea, então faça lá a dosagem de sódio, né, para a gente poder observar como é que está. Faça atividade física, controle, né, tuas problemas de insônia, e automaticamente você vai melhorar o problema, né, de emoção, que também gera retenção de líquido. É isso aí. A Rita disse que também já faz parte do grupo de alunos que já tem o detox, né? Bom, foi muito bom, né, nosso encontro, apesar de ter tido aí uns intempéries de ter que ir lá mexer no computador ali para resolver o problema da aula. Por isso que semana que vem eu não tive possibilidade de fazer o Today com vocês, porque é uma plataforma que as meninas estão aprendendo a utilizar ainda, então eu tenho que dar suporte para elas junto com a NET, e nós estamos literalmente voltando para a escola. Eu estou fazendo novamente a 7ª série com a Manuela, e a NET está fazendo a 2ª série, ou 2º ano na verdade agora, né, com a Mariana. Bom, muito bom conversar com vocês. Nos encontramos amanhã às 7 horas da manhã. Não se esqueça que dia 15, 16 e 17 nós temos a Semana Detox Vital,
nós vamos ter 3 aulas gratuitas, vamos falar sobre a importância do detox, né? E também vamos falar sobre vários alimentos que não devem faltar quando uma pessoa faz detox. E vou comentar sobre os principais erros que as pessoas cometem ao fazer um detox e por que isso acaba gerando mais prejuízo ao organismo do que benefício. Me preocupo porque tem muita gente ensinando as pessoas a fazerem detox, porém são detox que não são equilibrados, onde a pessoa tem 2 grandes problemas. E eu vou revelar isso para vocês na semana que vem, provavelmente na aula de quarta-feira da semana que vem. Nossas aulas serão às 20 horas, né, no período da noite. Se inscreva, participe conosco, tenho certeza que esse conhecimento vai ser muito importante para que você entenda que o detox deve fazer parte da nossa rotina e também, né, quais são os principais erros que não podem ser cometidos durante um detox, para que você tenha um detox eficiente e não prejuízo, e sim benefícios ao realizá-lo, tá bom? Um bom dia a todos vocês, uma ótima semana, que Deus abençoe a todos. Nos vemos amanhã, 7 horas da manhã, espero sem intercorrências, tá bom? Até mais, pessoal, um grande abraço, nos vemos amanhã. Tchau, tchau.